Fala galera, bem-vindo ao podcast! No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que anda na moda ultimamente, que são os arquétipos. Só que esse assunto, na verdade, não tem nada de novo. Ele remete aos primórdios do homem. Vamos mergulhar juntos e descobrir os segredos da natureza na raiz desse conhecimento ancestral, resgatado e popularizado posterior e modernamente por Carl Jung. Se você gosta do canal e do conteúdo que são produzidos com todo carinho para você, já esmaga esse like. Esmaga porque seu like é muito importante para eu saber que você está gostando. Fica por aqui para descobrir o que afinal esse lance de arquétipos tem a ver com você. Para os loucos por livros, deixei uma sugestão de livro sobre esse tema fixada nos comentários. Tamo junto, galera! Então bora lá! Vamos começar definindo o que são arquétipos. Arquétipo é um conceito grego que busca formatar o modelo original de tudo que existe. Representa o primeiro modelo de algo, a primeira impressão, o princípio fundamental mental da percepção humana. A palavra arquétipo parece representar um conceito complexo que, embora seja bastante extenso, podemos resumir a ideia dizendo que arquétipos são como impressões que as pessoas inconscientemente possuem a respeito de algo ou alguém e que influenciam seus sonhos, sua percepção de mundo e até mesmo seu comportamento. Cada indivíduo tem suas vivências e, a partir delas, forma imagens em sua mente, ou seja, percepções sobre o que você vê. Uma forma legal de comparar o conceito de arquétipos são os animais. Quando pensamos no leão, logo imaginamos uma figura forte, destemida, o rei da selva. A águia, por sua vez, caracteriza o arquétipo da liberdade. Já a cobra é vista como sorrateira e traiçoeira. Note que cada animal pode simbolizar um tipo de comportamento que é tão forte em nossa mente que não raro usamos para nos referir a outras pessoas. Como quando dizemos que alguém tem visão de águia ou é forte como um touro, são aspectos que simplesmente pensamos, sem nos dar conta de como surgiram. Ao longo de um dia, temos contato com uma série de símbolos que trazem consigo os arquétipos. Seja no trabalho, conversando com alguém ou vendo uma propaganda, eles estão sempre ali, trocando informações com a nossa mente e reforçando essas ideias, mesmo que não nos demos conta, pois se originam em nosso inconsciente. Foi pela busca de um sentido para a vida que a humanidade descobriu novos caminhos. A partir daí, percebeu que havia a necessidade do encontro com o outro para, enfim, encontrar-se consigo mesmo. E foi na busca da verdade e encontro com a alma que os mitos aproximaram os homens e os deuses. A concepção dos arquétipos femininos se baseia nas 7 principais deusas do panteão greco-romano, espelhadas nos papéis e significados das deusas no mundo antigo. Os arquétipos estão impressos no inconsciente coletivo, representados nas artes através de pensamentos, sentimentos e instintos femininos e podem ser projetados para a construção mais aprofundada de personagens no teatro social. Ser esposa, mãe, filha, estrategista, guerreira, amante ou reservada. Em alguns casos, pode ser uma escolha da mulher ou até mesmo imposição da sociedade em que vive. Queiramos ou não, esses arquétipos são de suma importância na construção da persona social, influenciando nos traços de personalidade, nos aspectos práticos da vida e até mesmo no caráter. Os indivíduos são seres num mundo cheio de mitos e histórias contidas em cada símbolo. Mesmo que os símbolos possam representar coisas diferentes para indivíduos diferentes. Há sim um inconsciente coletivo agregado em cada um deles. A mitologia designa o conjunto das lendas e mitos que os povos imaginaram, estudaram e assimilaram. As narrativas míticas têm um aspecto, um núcleo que encerram uma verdade do aspecto social. Portanto, seria leviano pensar que sejam apenas ficção caprichosa da imaginação humana. Os mitos são representações da humanidade e fazem parte dela através de manifestações arquétipas dos indivíduos.
Eles têm como preocupações mais importantes o propósito da vida, o êxito, a crueldade, a morte, a vida, o amor, o ódio, o velho contra o novo, a loucura, o poder, o azar, o destino, a guerra, a fertilidade, os acidentes, o humano contra o divino, as relações familiares, o infortúnio, a magia, a criação e a natureza. Esse conjunto de coisas fazem parte de um universo imprescindível para a compreensão do indivíduo e sua relação com o todo. Não existem definições finais sobre os arquétipos. Existem, sim, formas de tentar entender seu funcionamento do universo interior do homem. E pensar que esses mitos foram criados em uma época anterior ao estabelecimento das civilizações. A deidade arquétipa da fertilidade, por exemplo, está presente em talhas pré-históricas da deusa mãe. Os peitos, músculos e nádegas inchadas dessas estatuetas não deixam dúvidas quanto ao propósito de sua veneração, a fertilidade. As deusas diferem umas das outras, assim como cada mulher. Elas têm traços positivos e negativos. Os seus mitos mostram o que realmente é importante para elas, expressando-se através de metáforas. Algumas estão presentes no interior de cada mulher. As mulheres gregas colocavam sob domínio de uma determinada deusa sua vocação ou profissão. Elas existem hoje como arquétipos na mulher contemporânea. Jung chama os arquétipos das deusas de transformadas, porque tendem a manifestar-se em momentos de mudança em suas vidas, como adolescência, casamento, morte de um ente querido, modificando seus sentimentos, percepções e comportamento. Quando uma mulher tem consciência do arquétipo da deusa que a domina e entende qual arquétipo rege sua personagem, adquire conhecimento sobre esse poder. Mesmo que invisíveis, as deusas são poderosas, modelam e influenciam o comportamento e emoções de cada mulher. Vamos analisar juntos as características de cada uma das 7 deusas. Então você poderá analisar e fazer o paralelo de qual deusa é mais predominante na mulher contemporânea que você conhece. É muito legal identificar a deusa predominante, mas saiba que traços de todas as deusas podem morar dentro de uma mesma mulher. Nós somos complexos. São elas as deusas Ártemis, Atenas, Hestia, Hera, Deméter, Perséfone e Afrodite. Esses arquétipos das 7 deusas estão distribuídas basicamente em 3 categorias principais. As deusas virgens, consideradas completas em si mesmas e que não precisam da presença masculina para se realizar. As deusas vulneráveis, que dependem da presença dos homens. E a de categoria alquímica, representada por Afrodite. As deusas virgens. Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. Ela é uma das mais veneradas divindades na mitologia grega e na mitologia romana ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis era cultuada por aliviar as dores femininas, proteger as crianças e os jovens. Tem como símbolos o arco e a flecha, por ser a deusa da caça, padroeira dos caçadores e sempre punia quem agia de forma criminosa contra os animais. O seu animal sagrado é o urso, embora muitas vezes seja retratada segurando um veado. Filha de Zeus e Leto, Ártemis era irmã gêmea de Apolo, o deus do sol. Nasceu antes dele e ficou sendo sua tutora. Ártemis pediu ao seu pai, Zeus, que a fizesse virgem por toda a eternidade. Essa condição incitava o desejo de deuses e homens, mas somente um, Órion, ganhou sua atenção. Ártemis, porém, o matou acidentalmente. Embora fosse amorosa, tinha traços de uma personalidade vaidosa e vingativa. Quando um desejo era desobedecido, agia de maneira raivosa. Em uma ocasião, matou Agamenon, que teria ferido um de seus animais. Em outra, puniu Adonis, que contou vantagem por ser um caçador melhor que ela. Enquanto deusa da caça e da lua, Ártemis era uma personificação do espírito feminino independente.
O arquétipo que ela representa possibilita a uma mulher procurar seus próprios objetivos em terrenos de sua própria escolha. Como arquétipo da deusa virgem, Ártemis representa um sentido de integridade, uma atitude de sei cuidar de mim mesma, que permite à mulher agir por conta própria, com autoconfiança e espírito independente. Ela sente-se completa em si mesma, saindo ao encalço de interesses e trabalhos que são significativos para ela, sem precisar da aprovação masculina. Atena. Atena é a deusa grega da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Considerada protetora das cidades, dos arquitetos, dos tecelões e dos ourives, ela foi cultuada em toda a Grécia Antiga, nas colônias gregas da Ásia Menor, na Península Ibérica, no norte da África e na Índia. Na mitologia romana é chamada de Minerva. Era representada como uma jovem bela e austera. Se armava com um capacete, uma couraça e um escudo mágico, que trazia o desenho da cabeça da Medusa, presente do herói Perseu para ela. Atena nasceu da cabeça de Zeus, por isso era sábia e corajosa. Era filha da primeira esposa de Zeus, a astuciosa Metis, sendo a filha preferida dele. Quando Metis estava grávida, Zeus a engoliu depois de saber por um oráculo de Gaia que o filho poderia nascer mais forte que ele. Com o passar do tempo, Zeus passou a sofrer de fortes dores de cabeça e, para curá-la, pediu ao seu filho Hefesto que lhe cortasse a cabeça com um machado. Obediente, Hefesto deu-lhe um golpe e Atena surgiu já crescida, armada e lançando um grito de guerra. Como deusa da sabedoria, das artes, da estratégia e defensora do patriarcado, Atena era conhecida por suas estratégias vitoriosas e soluções práticas. Como arquétipo, ela manifesta-se nas mulheres de mente lógica, governadas mais pela razão do que pelo coração. A mulher que demonstra pensar bem, manter a calma sob pressão e desenvolver boas táticas em meio a conflitos, está sendo como Atena, e não agindo como um homem. Hestia. Hestia é a deusa sagrada do fogo que foi muito respeitada tanto por deuses quanto pelos mortais. Ela está entre os 12 deuses do Olimpo, os principais do panteão grego e que residem ali. Na mitologia romana é chamada de Vesta. A simbologia do fogo, atribuída à sua figura, está intimamente relacionada com a chama das lareiras que aquecem os lares e os templos. O fogo de Hestia simboliza também a vida, a cidade, a proteção e o sacrifício. Foi considerada a deusa mais doce de todas e a ela é atribuída a arte de construir casas, logo é a protetora que aquece os lares. Hestia é um dos 6 filhos de Reia e Cronos. Nunca saiu do Olimpo e prometeu morrer virgem, embora tenha sido pedida em casamento por Poseidon e Apolo. Em uma ocasião, Priapo tentou seduzi-la, porém não teve sucesso. Como nunca saiu do Olimpo e jamais participou de nenhuma luta entre os deuses, seu irmão Zeus, grato por sua lealdade, lhe ofereceu o primeiro sacrifício público. Este era um reconhecimento por ela ter protegido o Olimpo. Como deusa do fogo que aquece os lares, mulher sábia e solteira, ela era a mais velha das 3 deusas virgens. Ficava dentro de casa ou do templo. Seu arquétipo compartilha a consciência enfocada das outras 2 deusas virgens. Contudo, a direção interior do foco é diferente. Enquanto as outras enfocam alcançar objetivos, Hestia se concentra em sua experiência interior subjetiva, ficando, por exemplo, totalmente absorvida enquanto medita. As mulheres que se completam tomando conta da casa e da família estão sob a influência do arquétipo de Hestia. Adquirem um sentido de harmonia interior conforme executam as tarefas diárias, o que as leva para a meditação, trazendo paz e tranquilidade. As deusas vulneráveis. Hera. A deusa Hera era a rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso.
Deusa do nascimento e do casamento, Hera é o símbolo da monogamia, da fidelidade conjugal e da fertilidade. Protetora dos nascimentos e das mulheres no casamento. Diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Casada com Zeus, Hera protagoniza diversos episódios de vingança contra os amantes e os filhos do esposo. Essa deusa possuía um temperamento ciumento e vingativo, e era temida até mesmo por Zeus. Na mitologia romana, ela é chamada de Juno. Hera é representada como uma mulher jovem e bonita. Numa das mãos, ela segura uma romã, símbolo da fertilidade, e em outra sustenta uma cápsula de ópio. Seu animal sagrado é o pavão e, portanto, muitas vezes ela é representada com as penas dessa ave. Filha de Cronos e Reia, Hera foi a mãe de Hebe, a deusa da juventude, Ares, o deus da guerra, e Lítia, a deusa do parto. Muitos são os episódios que relatam a fúria de Hera contra Zeus, suas amantes e seus filhos ilegítimos. Entre eles está Hércules, filho de Zeus com uma mortal. Hércules, que era um semideus, só foi perdoado por Hera quando morreu. Como deusa do casamento e do compromisso conjugal, Hera foi reverenciada e injuriada, honrada e humilhada. Ela, mais do que qualquer outra deusa, tem atributos marcadamente positivos e negativos. O mesmo é verdadeiro para o seu arquétipo. A mulher com o forte arquétipo de Hera sente-se fundamentalmente incompleta sem um companheiro. É motivada para o casamento quase que por instinto. Seu desgosto por estar sem um companheiro pode ser uma experiência interior profunda e ofensiva, fato que pode levar a desenvolver um espírito vingativo contra outras mulheres, mas nunca contra o homem. Deméter. Deméter é a deusa grega da colheita, da fertilidade, da terra cultivada, do direito sagrado que detém o ciclo da vida e da morte. Foi a reveladora da agricultura para o ser humano e orientou sobre o cultivo do milho e do trigo. Por isso, é também conhecida como a deusa da agricultura. É cultuada como a boa deusa dos gregos e recebia como homenagem o Festival da Fertilidade com a participação exclusivamente feminina. Na mitologia romana, Deméter é equivalente à deusa Ceres. Deméter é representada com uma coroa feita de espigas de milho e seus animais sagrados eram a serpente e o porco. Seu símbolo mais conhecido é a tocha. Filha de Cronos e Reia, Deméter era irmã de Hestia, Hera, Poseidon e Zeus. Ela teve uma filha com seu irmão Zeus chamada Perséfone. A ligação que teve com sua filha influenciava diretamente na natureza. Deméter sofreu quando Hades, o deus do submundo, sequestrou sua filha virgem e a violou. O ato teve o consentimento de Zeus, que prometera a filha a Hades. Muito triste pelo rapto da filha Perséfone, Deméter parou as estações do ano e houve imensa desolação sobre a terra. Ela saiu do Olimpo e não permitia que as plantas produzissem. A vida foi quase extinta, a terra estava estéril, os seres vivos enfrentavam a fome, e Zeus interferiu no episódio enviando um mensageiro ao submundo para resgatar a filha de Deméter. Astuto, Hades permitiu a libertação de Perséfone, mas ordenou que comesse uma romã, o fruto proibido. Por este instrumento, ficou ligado a ela por 1/3 do ano. Assim, no verão, no outono e na primavera era permitida a permanência com sua mãe. Por sua vez, o inverno é a estação que aponta o maior sofrimento de Deméter longe da filha. Sendo assim, ela é considerada a controladora das estações do ano, uma vez que as mudanças refletem o seu humor. Como deusa das colheitas, nutridora e mãe, Deméter é o arquétipo materno. Representa um instinto maternal desempenhado na gravidez e através da nutrição física, psicológica ou espiritual dos outros. Esse poderoso arquétipo pode ditar o rumo que tomará a vida de uma mulher, pode ter um impacto nos outros e pode predispô-la à depressão caso a sua necessidade de alimentar seja rejeitada ou frustrada. O arquétipo de Deméter deseja ardentemente ser mãe. Uma vez que se torna mãe, acha isso um papel realizador. Assim, ser mãe é a atividade mais importante e funcional da vida da mulher sob a influência de Deméter.
Mas o arquétipo não está restrito somente a ser mãe. A mulher pode desenvolver profissões nas quais possa ser educadora, enfermeira ou quaisquer empregos com que possa ajudar os outros. Perséfone. Perséfone é a deusa do submundo na mitologia grega. Também é considerada a deusa da agricultura, das estações, das flores, dos frutos, das ervas e da fertilidade. Perséfone é a deusa do submundo na mitologia grega. Também é considerada a deusa da agricultura, das estações, das flores, dos frutos, das ervas e da fertilidade. Na mitologia romana, ela é chamada de Proserpina. Perséfone era uma mulher muito bonita que atraiu a atenção de muitos deuses. Assim, sua representação mais comum é de uma mulher jovem usando um vestido e muitas vezes ela aparece segurando uma romã, o fruto proibido que ela comeu no submundo. A jovem rainha do submundo é uma mulher receptiva e passiva. Perséfone, como arquétipo predominante, predispõe a mulher a não agir, mas a ser conduzida pelos outros, a ser complacente na ação e passiva na atitude. Permite também à mulher permanecer eternamente jovem. A deusa Perséfone tinha dois aspectos, o de jovem e o de rainha do submundo. Essa dualidade também está presente como dois padrões arquétipos. As mulheres regidas por Perséfone podem ser influenciadas por um ou dois dos aspectos. Podem variar de um para o outro ou podem ter igualmente a jovem e a rainha presente em suas psiques. A receptividade dessa mulher a torna muito maleável. Se as pessoas significativas projetam uma imagem ou expectativa nela, ela inicialmente não resiste. É seu padrão ser como um camaleão, provar o que quer que os outros esperem dela. As deusas alquímicas. Afrodite. Afrodite, na mitologia grega, é a deusa do amor, da beleza, da sensualidade e da sexualidade. Foi cultuada e associada aos prazeres carnais e daí surge o termo afrodisíaco. Na mitologia romana, Afrodite é correspondente à deusa Vênus. Afrodite era filha de Zeus, com Dione, deusa das ninfas. Ela nasceu na ilha de Creta com uma beleza estonteante, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e vingativa. Reza a lenda que ela já nasceu adulta no mar e por isso o nome Afrodite significa nascida da espuma. Suas principais rivais foram justamente Hera, Atena e Perséfone. Com um casamento arranjado pelo pai, ela casou-se com Hefesto, deus do fogo. No entanto, não tiveram nenhum filho. Para Afrodite, que primava pela beleza e o amor, ele era feio e destituído de senso de humor. Diante disso, ela seduziu diversos homens, tendo muitos amantes, e dessas uniões nasceram diversos filhos. Afrodite se apaixonou e teve filhos com Ares, o deus da guerra. Também se relacionou com Hermes, Apolo, Dionísio e alguns mortais, com destaque para Adonis. Como deusa do amor, sedução e beleza, era uma mulher criativa e amante. O arquétipo de Afrodite governa o prazer do amor e da beleza, da sexualidade e da sensualidade nas mulheres. A esfera do amante manifesta uma poderosa atração em muitas mulheres. Ela impele as mulheres a preencherem funções criativas e procriativas. Toda mulher que se apaixona por alguém que também está enamorado dela é, naquele momento, uma personificação do arquétipo de Afrodite. Essa mulher se apaixona facilmente e frequentemente. Possui um magnetismo pessoal que induz os outros mais intimamente num campo eroticamente carregado, que intensifica a percepção sexual. Afrodite incorpora uma autonomia semelhante às deusas virgens, mas também possui aspectos das deusas vulneráveis. Sua consciência é dirigida por objetivos difusos. Ela não sofre, no entanto, como as deusas vulneráveis, pois não está ligada a nenhum homem. Nunca foi vítima de uma paixão indesejada de um homem para com ela. Os desejos sempre foram mútuos. No entanto, ao contrário de Atena, Ártemis e Hestia, Afrodite deu à luz e tornou-se mãe. A deusa alquímica valoriza as experiências emocionais com os outros. Esse arquétipo manifesta-se em mulheres que admiram homens com a capacidade para o sucesso e combatividade, que sejam criativos, envolvendo-se com eles como seu inspirador.
sente-se confortável com múltiplos relacionamentos. E aí, me fala, com qual dessas deusas você se identificou mais? Ou qual você identificou aí na mulher com que você convive? Coloca aqui nos comentários e vamos ver qual deus aparece mais. E esse foi o vídeo sobre os arquétipos femininos, com suas origens, defeitos e qualidades. Arquétipos que se repetem desde a Idade das Pedras até hoje, influenciando a forma como o homem vê o mundo, se relaciona em sociedade neste grande palco da história humana. Estou deixando aqui na sua telinha um link para 2 vídeos que acredito que você vai gostar muito. Foi um prazer produzir esse conteúdo para vocês. Esmaga esse like, te inscreve, compartilha esse conteúdo com seus amigos. Lembra de ativar o sininho e faça parte você também da comunidade Multiverso. E agora você já pode ser membro, então seja membro. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.